Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Esse vídeo ele saiu na quinta-feira, semana passada, né? Sobre o que eu vou falar, né? Contudo, ele ficou sem áudio, então eu era para sair na terça, só que infelizmente vai ter que sair hoje na quarta. Bom, o que eu vou falar vou comentar sobre uma reportagem, né? Da BBC Brasil, sobre pesquisadores brasileiros do IDADOS, né, que adaptaram uma pesquisa britânica calculando quais que as profissões que tenderão a desaparecer no futuro pelo processo de automação e tecnologia. Certo, eu vou comentar, eu vou mostrar a lista, não vou ficar falando percentuais da probabilidade delas desaparecerem, né? Contudo, eu vou falar só que eles calcularam que 58,1% dos empregos do país, no caso Brasil, né, podem desaparecer em cerca de 20 anos devido à automação, né? E olha, eles estão falando que o setor informal seria de onde haverão maior chance de desemprego, né? Só que assim, o setor informal ele surge exatamente por causa do desemprego, né? Bom, né, vamos às 10 ocupações com maior probabilidade de desaparecer, né? E vamos lá. A maior é em operadores de digitador, certo? Realmente, né, com os chat GPTs que eu vou falar depois, isso daí realmente é uma tendência a desaparecer, né? Certo? Principalmente com a capacidade como se diz, dos computadores que isso até já tem de de ouvir a linguagem e pontuar, escrever o texto e pontuar ele, certo? Profissionais de nível médio de direito e afins, assistente. Olha, nesse caso, é o seguinte, isso daí já tem, se você for ver o estagiário, a discussão do direito se resume ao estagiário do advogado discutindo com o estagiário do promotor do Ministério Público, que vão esperando a sentença que é escrita pelo estagiário do juiz. Agentes seguros. Olha, nesse caso está referido ao cálculo atuarial, né? Então, realmente, com a parte de... Como são muitos cálculos matemáticos, realmente algo para desaparecer. Só que, assim, se contar com as variações regionais, talvez isso daí não desapareça assim tão rápido. Operadores de máquinas para fabricar equipamentos fotográficos. Isso com certeza. Realmente, né? Essa parte fabril vai desaparecer. Empregos já desaparecem há muito tempo. Vendedores por telefone. Olha, eu acho que não, no caso, porque isso envolve habilidades interpessoais. Despachantes aduaneiros. Ah, isso daí também, né? Que nem o próximo caso, né? Que são contabilistas e guarda-livros. Isso pode ser substituído por uma máquina, certo? Por um robô autônomo. Contabilistas secretários jurídicos. Olha, eu acho que isso daí também não, né? Por mais que tudo seja disponível na internet, no meio virtual, eu acho que
que normalmente são bacharéis de direito aqui no Brasil sem o registro na OAB, ou seja, eles não podem advogar. Então eu acho que seria um pouco mais difícil, né, desaparecer essa profissão. Condutores de automóveis, táxis e caminhonetes. Olha, tá aí uma profissão que eu acho bem difícil de desaparecer. Principalmente porque, assim, como eu explicarei, a versatilidade, o conhecimento do motorista, do condutor, pelos caminhos, principalmente em cidades, eu acho que isso daí vale muito, pesa muito, né? E assim, sem falar que tem lugares, principalmente no caso de motoristas de aplicativos e taxistas, que eles sabem que não podem entrar, né? Então, assim, isso é algo que o computador simplesmente ignora. Balconistas e vendedores de lojas. Olha, isso daí, e também vale para o fiscal de loja, também é algo difícil de desaparecer, né? Principalmente pela questão moral do brasileiro. Temos relatos, por exemplo, de lojas na Austrália que funcionam assim. Não tem o balconista, você passa numa máquina, né? E você faz todo o serviço que o caixa faz. E já relatos de brasileiros que, né, como se diz, passam a mão nas mercadorias com a mão grande e não deixam lá. Sem falar também que tem alguns condomínios que tem tipo umas lojas de conveniências, né? E o pessoal também não tem o atendente, o balconista, né? E o pessoal furta indiscriminadamente. Isso assim, são em lugares de classe média alta, ou até alta, certo? Bom, 10 ocupações com menores probabilidades de automação. Dietistas e nutricionistas. Olha, eu acho que isso daí é muito difícil de não ser substituído. De certa forma, como é baseado tudo em fórmulas, cálculo de peso, cálculo de percentual de gordura e por aí vai, então talvez eu acho que tem uma tendência sim a desaparecer também. Gerentes de hotéis. Olha, realmente, né? Principalmente nesses cargos de gestão, aonde a máquina falha. Especialistas, essas são as ocupações com a menores probabilidades de aparecer. Ressaltando, especialistas em métodos pedagógicos. Isso daí também, né? Uma máquina não tem a capacidade de impor ordem, por exemplo, e não tem carisma para, né, para impor, disciplinar crianças mesmo, principalmente em fase de alfabetização. Médicos e especialistas e médicos gerais. Olha, isso daí também, né? E mesmo que o Dr. Google ainda esteja aí para te diagnosticar com um câncer terminal, realmente, realmente, um médico especialista com questão de toque, com questão de habilidade, experiência, não pode ser substituído assim, e nem o médico, o clínico geral, né? Fonoaudiólogos e logopedistas. Olha, no caso aí realmente também pode sim ser substituído pela automação, certo? Basicamente a pessoa entra
no consultório médico, isso já é feito por uma máquina, por exemplo, o teste audiométrico, certo? Então isso daí poderia ser simplesmente substituído por uma máquina também. Aqui tem um caso interessante, trabalhadores do sexo. Isso daqui realmente também entra no caso, só que assim, conforme for barateando os bonecas sexuais, e quanto mais personalizáveis elas forem, eu acho que essa profissão vai ter um pouco de queda como se diz, no seu, pelo menos na sua viabilidade, né? Certo? E aqui os 3 últimos, dirigentes de serviço de bem-estar social. Realmente isso, porque envolve empatia, não é só saber, por exemplo, qual o problema da pessoa, né? Psicólogos também é a mesma coisa, né? Não dá para seguir fórmulas, principalmente em algo que a gente tem um conhecimento tão pequeno, que é a mente humana, né? Dirigentes de serviços de educação. Olha, aí realmente é complicado. Se for para lidar com o serviço burocrático, eu acho que dá para substituir com máquina, sim, com automação. Só que, por exemplo, gerir uma empresa, uma escola, no ponto de vista pedagógico, também entra como algo impossível, que exige habilidades interpessoais, por exemplo, para lidar com alunos, com professores e com pais, e também com dirigentes de ensino, com a parte política do ofício, certo? Bom, eles dizem, né, que, por exemplo, que tem outras atividades que estão um pouco ameaçadas, como jardineiro e empregadas domésticas. Olha, isso daí eu não sei, mas assim, são trabalhos que não serão substituídos, pelo menos o de empregadas domésticas, porque os valores deles são muitos. Eles têm uma carga de trabalho muito grande e um grau de qualificação muito pequeno e uma remuneração baixa. Então é por isso, certo? Bom, e assim a peculiaridade do empreendedorismo brasileiro, tanto de médio quanto de grande porte, é não usar tecnologia, certo? Ou ser muito reticente ao uso de novas tecnologias, certo? Então, assim, essa previsão talvez seja um pouco, seja realmente exigido de um cálculo matemático mesmo, seja visto como o cálculo matemático da coisa, né? Certo? Bom, e também outra coisa que eu comentei, né? É o seguinte, houve o lançamento ou a difusão do site ChatGPT. Bom, e o que aconteceu? 2 coisas para falar. Uma definição que eu uso para o ser humano é que nós somos macacos que sabem fazer fogo, certo? Só que no caso de nós brasileiros, a gente ainda somos macacos em cima das árvores atirando cocô nos outros, né? E eu digo isso porque o ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa.
assim, ele reproduz textos, estilos que são bem complexos, certo? E o que aconteceu? Algumas pessoas metidas a engraçadinhas mandaram a máquina, começaram a ofender a máquina, né? A inteligência artificial, né, que se constitui o site. E, bom, eu não duvido que tenha acontecido isso em outros países, né? Só que o que diferencia nós é que a gente achou bonito, se orgulhou e difundiu isso. Outra coisa, bom, foi que ele foi considerado, como se diz, de pensamentos de esquerda, woke, né, do movimento woke, e realmente né? Por exemplo, eu fui pedir para ele escrever uma elégia para determinado político, o ex-presidente Campos Salles, né, da República Velha, e ele disse que não poderia, certo? Mas ele poderia falar, né? Fizer uma experiência, por exemplo, de falando, produzindo texto sobre o Trump, ele negando, e sobre o Biden. E assim, a inteligência artificial, né, por mais que ela tenha uma capacidade de aprendizado, ela é algo produzido por seres humanos. E seres humanos não são imparciais, certo? E como toda obra humana, ele tende a tomar posições também, certo? Mas isso, de forma alguma, anula a qualidade do chat GPT, certo? Tem mais coisa, eu acho que, assim, eu também tenho problemas, eu uso ele, né, para fazer as postagens, e ele sempre termina os poemas, eu peço para ele falar sobre algum sentimento, e ele sempre termina falando algo de positivo, good vibes, né? Então, assim, se alguém quiser da direita tiver a ideia de lançar uma inteligência artificial, só que eu acho que isso é difícil, né? Bom, enquanto isso, né, a gente vai convivendo. Até a próxima.